No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Saiba por que os pobres pagam mais impostos no Brasil e o que a CUT defende. A gente vai falar sobre reforma tributária. Para a CUT e para as centrais, a reforma em tramitação deve necessariamente mudar a lógica de tributação no país, do consumo para a renda. Aquela história do quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Isso significa justiça fiscal. Assunto que você confere então a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Bom, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 45 da reforma tributária, que está em tramitação no Congresso, deverá ser votada no próximo mês no Senado, segundo a previsão do presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco. Antes, deverá passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ. Para a CUT e demais centrais sindicais e movimentos populares, a proposta a ser votada precisa necessariamente inverter a atual lógica de tributação. Hoje, a maior parcela dos impostos pagos vem do consumo, ou seja, quando os brasileiros e brasileiras compram quaisquer produtos. Isso permite que aqueles que têm maior renda paguem os mesmos impostos das pessoas que têm rendimentos menores. É preciso, portanto, fazer com que a tributação seja baseada na renda e no patrimônio para que essa distorção seja corrigida e para que haja justiça fiscal no país. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e a Agência Senado fizeram um exemplo claro de que o peso da tributação sobre os mais pobres é muito maior que para os mais ricos. Na comparação, eles fizeram uma animação, inclusive uma arte, mostrando que uma diarista que tem renda de R$ 2.200 e um gerente que ganha R$ 16.500 tem uma carga tributária desigual. Na compra de um celular, por exemplo, de R$ 1.000, a diarista compromete 18% da sua renda com os impostos que ela paga quando compra o celular. Enquanto que para o gerente, a tributação representa apenas 2,5% da sua renda do seu salário. Então, por exemplo, a renda de outros impostos para os mais pobres, a porcentagem do IPVA, por exemplo, para quem ganha até um salário mínimo, o IPVA representa 3,46% em média, enquanto que para os mais ricos, para quem ganha acima de 36 salários, representa apenas 0,68%. O IPTU, um exemplo mais clássico, 1,62% para aqueles que ganham menos e 0,65% para aqueles que ganham mais. Ou seja, a carga é bem desigual. Quem ganha mais compromete muito menos da sua renda com o pagamento dos impostos. Agora, vamos saber, ponto a ponto, o que a CUT defende para uma reforma tributária. Primeiro, defende que a reforma tributária contemple a justiça fiscal, que seja aquilo que o povo precisa e que traga o desenvolvimento ao país. Por isso, deve necessariamente mudar a prioridade de cobrança, como a gente já disse, focando em patrimônio e renda e não no consumo. Além disso, corrigir a tabela do imposto de renda, aumentando o valor de isenção e ampliando as faixas de tributação, tornando essa tabela progressiva, ou seja, alíquotas maiores para quem ganha mais e isenção para quem ganha menos. E aí o ideal é que quem ganha até R$ 5.000 não pague imposto sobre a renda. Além disso, tributar lucros e dividendos também. Atualmente, a maior parte da renda dos mais ricos vem justamente dessas fontes, ou seja, de suas empresas e negócios. Essa renda ainda é isenta de imposto. Um trabalhador que ganha R$ 2.112, por exemplo, que é o piso da tabela do imposto de renda, ele é obrigado a pagar o imposto já. Já um grande empresário, banqueiro, investidor, que recebe, por exemplo, R$ 1 milhão de lucro, não paga um centavo sequer de imposto de renda sobre esse lucro ou dividendo. Outro ponto defendido é a tributação de remessas de lucro ao exterior. Da mesma forma que os lucros e dividendos não são tributados no país, se o empresário pega esse 1 milhão, que a gente citou agora, e manda lá para fora para fazer um investimento, também não vai pagar imposto. Tributar grandes fortunas. No Brasil, poucas pessoas têm muito dinheiro e a grande maioria não tem quase nada.
Dados da Receita Federal recentes mostraram que os super ricos no Brasil acumulam uma renda média com valores bilionários. O 1% mais rico possui uma fortuna média de 4 milhões e 600 mil reais. Isso não quer dizer que todo mundo tenha desse 1% 4 milhões e 600 mil, né? Tem gente que tem muito mais do que isso. Uma outra fatia desse segmento, dos mais ricos, dos super ricos, 0,1% dos brasileiros, possui fortunas médias de 26 milhões e 200 mil reais. E outra parte, 0,01% dos brasileiros, né, os muito ricos no Brasil, possuem fortuna média de 151 milhões e 500 mil reais. Bom, outro ponto defendido para a reforma tributária é tributar os bens supérfluos e os bens de luxo. Para reduzir a regressividade da tributação indireta, aumentar alíquotas de tributos que incidem sobre esses itens, como joias, perfumes, viagens, isso dá margem para redução de impostos sobre serviços, para quem justamente que impactam em quem ganha menos, né, como transporte, conta de água, de luz, remédios, entre outros, né, sobre os quais também incidem impostos sobre o consumo. Então, tributar o consumo de supérfluos, né, aumentar essa tributação e poder reduzir os serviços essenciais, ou o consumo mais essencial, como no caso aqui, alimentação e remédios também. Bom, além de tudo isso, para a CUT e para as demais centrais sindicais, a reforma deve se orientar pela garantia de financiamento às políticas sociais, em especial para a educação e para a Seguridade Social. Seguridade Social, você sabe, inclui saúde, previdência social e assistência social. Deve também combater a sonegação, reduzir as isenções, estimular a produção nacional e estimular a geração de emprego, por meio de contrapartidas para quem recebe benefícios fiscais. Então, a empresa recebeu benefício fiscal, tem que gerar emprego como contrapartida. Isso a CUT defende. Para a CUT e para os movimentos populares, a reforma que está em tramitação traz pontos positivos, como a simplificação da tributação. Mas é preciso mais. É preciso fazer com que quem ganha mais, pague mais e quem ganha menos, pague menos. A vice-presidenta da CUT e presidenta da Contraficut, Juvândia Moreira, num seminário, num curso promovido pela Central sobre o tema reforma tributária, ela disse que a reforma que a CUT defende tem que ter carga progressiva e distributiva e, para isso, tem que ter mudanças. Tem que incluir o rico no imposto e o pobre no orçamento. Disse ainda financiar a previdência, a saúde, a educação, passa pela arrecadação e com a distribuição dos impostos. Ela citou ainda que uma reforma justa promove o combate à desigualdade e à fome e à miséria no país. O Jornal da CUT, então, falou hoje sobre reforma tributária, quais são os pontos que a CUT e os movimentos populares defendem para que essa reforma seja justa, para que traga justiça fiscal, para que realmente o Brasil tenha uma tributação mais justa. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição. Até lá!